Então, vamos lá. O Flávio, ele é dramaturgo, escritor, com 21 livros publicados. Ele foi diretor do Pasquim, do Rio Grande do Sul, nos anos 80. E ele criou a revista Mega Quadrinhos, que durante 9 edições publicou o melhor do HQ brasileiro, né? Barraco Filosófico. Então, oi, gente, estamos aqui para mais um barraco com convidados, e hoje a gente vai armar um barraco com o Flávio Braga. Muito bem-vindo, Flávio. É um prazer. Não falta história, né, Flávio? Não falta produção. Você é uma máquina de produção literária, né? E agora, daqui a 2 semanas, vai estrear uma peça minha que está sendo montada em Londres, chamada Gays Modos de Usar. Digital, né? É da Lei Aldir Blanc. Um dos teus livros que eu acho muito interessante para o atual momento que a gente está vivendo é A Cabeça de Hugo Chávez, né? De uma história que vai do Simão Bolívar ao próprio Hugo Chávez. Ainda há condições de a gente pensar em uma utopia bolivariana na América do Sul? Ok. Primeiro, em relação ao livro A Cabeça de Hugo Chávez, ele tem uma história, assim, porque eu comecei a escrever esse livro em Porto Alegre com 20 e poucos anos e depois até peguei um prefácio do Moacir Scliar, que é um escritor gaúcho, né, importante e tal. Mas aí depois não publiquei. Nessa época, eu nem sabia que existia, né, o Hugo Chávez. O Hugo Chávez tinha a mesma idade que eu, né? Eu tinha essa ideia de escrever um livro Fiquei 30 anos trabalhando esse livro, assim, aos pouquinhos, não continuamente, né? Mas com ele na cabeça e tal. A ideia era fazer um painel da América Latina mesmo e tal, mas sempre trabalhando com coisas que tivessem acontecido de fato, não criar ficção. É um romance com 52 narradores. 52 narradores, cada um deles vai contando um pedacinho da história, e esses 52 narradores são de 6 países diferentes. E toda a informação que está naquele livro eu vivi pessoalmente, alguém viveu e escreveu sobre isso. Por exemplo, o capítulo do Che Guevara foi o Guevara que escreveu mesmo, né? Quer dizer, ele escreveu e eu adaptei, né? Adaptei dentro daquilo que ele escreveu, sem alterar nada. E a terceira coisa, quando pessoas me contaram, pessoas que estiveram ligadas à história desses países, né? Então, essa era extremamente pretensiosa, né? Esse enfoque aí, né? Então, levei muito tempo, mas fui fazendo e tal. Eu tenho um amigo que é especializado em marketing político. Foi ele que colocou o Hugo Chávez no poder. Quer dizer, ele fez a campanha política do Hugo Chávez. Foi contratado pelo Hugo Chávez, né? Ganhou $378 mil para fazer a campanha. E é meu amigo até hoje, tá? Até estamos meio sócios agora, vamos abrir um negócio aí juntos. E ele chama Marcelo Serpa. E ele começou a me contar, ele voltou da Venezuela e começou a me contar, entende, o que era. Ele não é um cara de esquerda, né? Mas, então, mais vale ainda o depoimento dele, porque ele disse, olha, o Hugo Chávez mudou a Venezuela. Mudou porque a Venezuela, antes dele, o dinheiro todo do petróleo ia para um grupo pequeno da população, que chegava a menos de 100 mil pessoas, recebiam uma fábula de dinheiro, né? E eles eram tão ricos, tão poderosos, tinham tanta... que tinha um campo de golfe particular. As pessoas tinham... não, vamos jogar no teu campo de golfe? Não, vamos jogar no meu. A comunidade que dominava a grana do petróleo. Antes do Hugo Chávez. Antes do Hugo Chávez. Antes. Quando acontece no Hugo Chávez, virou isso tudo. Essa parte, o Hugo Chávez fez um trabalho muito interessante de socialização, de tal. Depois, aí não sei, aí a conversa... Agora, as informações que eu recebi do
do Marcelo e tal, me colocaram o personagem do Chaves dentro do meu livro e tal. E aí as histórias que eu contei são interligadas com aquilo que ele me falou e algumas coisas que ele viveu lá e tal, eu coloquei no livro. E depois eu chamei, até me arrependo um pouco, na verdade, eu chamei o livro de A Cabeça de Hugo Chaves, porque eu levei em consideração que o Hugo Chaves foi assim a segunda grande virada que a esquerda deu na América Latina, ou a terceira, segunda, terceira, mas enfim, porque, né, foi muito importante a participação do Chaves, né? Hoje já é outra história, não sei, né? Bom, mas então o meu livro é essa se fala de Getúlio muito. Eu tenho a madrinha da minha mãe, está morta também há muitos anos, mas a madrinha da minha mãe foi ligadíssima ao Getúlio, viveu lá dentro, entende? Então ela me contava histórias incríveis que aconteceram lá dentro e tal, né? E muitas outras, a minha própria, meu período no Pasquim, eu conto várias histórias que a gente, nessa época eu era ligado muito a duas pessoas de Porto Alegre, que era o Glênio Pérez, né, e o Marcos Plassmann. Marcos Plassmann foi um dos meus melhores amigos, né? Eles criaram o PDT lá, né, junto com o Brizola criou, né, com eles e tal. Então, nesse período, depois não sou mais pedetista. Mas Flávio, então, se você não desse hoje o nome A Cabeça de Hugo Chaves, que nome que você daria? Você já pensou nisso? Eu não sei, eu digo assim, que de certa forma me arrependo em termos de venda. Parece que o nome A Cabeça de Hugo Chaves parece que há um certo posicionamento contra a palavra Hugo Chaves, assim, para venda. Isso me disse o editor da Record, né, que é assim, conversando, a editora, né, na época. Eu pensei o contrário, porque o Hugo Chaves foi super falado no Brasil, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ele virou assim, de um lado um demônio sul-americano pela extrema direita, mas por outro lado um grande herói, uma pessoa, um político muito respeitado pelos progressistas ou pela própria esquerda, né? Foi capa de um monte de revista. Foi. Eu não sei, isso me disse a editora, que o Hugo Chaves estava muito associado. O livro foi lançado agora, eu acho que 2011. 2011, eu conferi. 2011, né? Em 2011, o Hugo Chaves, na cabeça dela, ela me disse isso, né? Já tinha uma certa reserva e poderia parecer que o livro era um elogio ao Hugo Chaves, né? Não é nem uma coisa nem outra, é uma coisa histórica, né? E, bem, isso foi a primeira parte da pergunta. A segunda... A segunda é se você acha, a segunda pergunta era se você acha que ainda há espaço para uma utopia bolivariana na América do Sul hoje? Eu acho que a gente está vivendo hoje, por exemplo, no Brasil, na América Latina, né? Houve uma virada para a direita, né? O Foro de São Paulo, que foi fundamental, né, para amarrar essa coisa toda, sofreu um pouco, né, com isso, mas já voltou, a situação já voltou para a esquerda na Bolívia, né, já voltou na Argentina, quer dizer, então eu acho que a esquerda tem muita chance ainda, né, precisa rápido voltar para o Brasil para a situação. Mas vamos à pergunta. Eu gosto muito de escrever, certo, Flávio? E dizendo isso, eu estou lembrando que você deu uma entrevista, parece que em 2008, ao Jô Soares. Sim. Em que você apresentou 3 livros. Um sobre Sade, né? O outro Petrônio e o outro Casanova. Isso. Enquanto Petrônio morre, eu, Casanova, confesso, e Sade,
não lembro, não recordo o título. Sádio em Sodoma. Sádio em Sodoma, que inclusive me lembrou, você não referiu isso, mas eu assisti um filme que se chama Saló ou os 120 Dias de Sodoma. Sodoma, isso, de Pasolini. Exato. Muito bom, inclusive. Que coloca tudo isso num contexto do fascismo italiano, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Mas a minha pergunta, vamos a ela. Eu gosto muito de escrever, porém eu não consegui desenvolver uma qualidade literária no que eu escrevo. De modo que o que eu escrevo é sempre com o objetivo de transmitir uma ideia. Certo. E aí, qual é a dificuldade que eu tenho? No processo de construir imagens. Em vez de eu escrever uma ideia, construir um texto que veicule uma imagem, e aí talvez pela imagem o leitor vá capturar a ideia. O que você me diz? Qual sugestão você me dá? Como é que é o seu processo de construção de imagens? Isso é uma questão de dom? É uma questão que se treina? Qual o feedback você tem a me oferecer a esse respeito, Flávio Braga? Certo. Olha, em primeiro lugar, eu acho assim que escrever é uma questão muito pessoal. Você pode escrever por várias razões, né? E você pode Eu tive, ano retrasado, eu tive na casa do Kafka, né? Lá em casa que ele morava mesmo, sabe? Fiquei emocionado, porque eu adoro Kafka e tal, né? E fiquei em uma casinha, assim, não era uma casa pobre, mas uma casa escondida lá em Praga, lá num canto, de como é que um sujeito, né, nessa casa aqui, escreve a Metamorfose, né, que é o romance mais, para mim, um dos romances mais importantes da história, né? Então, era o processo interior dele, né, o inadequado dele em relação à vida, né? Ele se via como uma barata deitado na cama, quando as pessoas entravam no quarto, né? Ele era um ser estranho para ele mesmo e para tudo, entende? Então ele transforma aquilo. Acho que ele jamais imaginou, não, vou escrever a história de uma barata porque as pessoas vão gostar, uma barata deitada. Não, era um processo dele, né? Um processo interior. Então, e isso é fundamental, em primeiro lugar. Eu não acredito, assim, em ensinar alguém a escrever. Você pode ensinar alguém, assim, a fazer frases e tal, mas escrever é um processo que ou está em você ou não está. E aí, você, estando, também, às vezes, você acha que o teu processo é complexo, é meio complexo. Não, mas é o processo que você tem que jogar para fora aquilo. E depois, a segunda coisa que eu acho mais séria numa coisa de escrever é que escrever é cortar palavras. Isso não é meu, não. Eu esqueci quem é que disse, foi um cara importante. Mas escrever quer dizer, você tem que jogar as palavras todas e depois até chegar ao texto. Amei, eu vou repetir aqui para ficar a dica para todo mundo. Escrever é o processo de cortar palavras. Você põe, e depois vai cortando, e às vezes remontando alguma coisa. Até chegar ao ponto, né? Eu não sei, eu nunca conversei muito com autores, assim, para perguntar se eles escrevem e fica pronto, entende? O sujeito terminou uma coisa, eu acho que depois, geralmente, você escreve mais e depois você sintetiza, né? O Flaubert, por exemplo, ele é o contrário, ele disse que escrevia, todo dia ele escrevia uma página apenas, uma página. Ia lá e tal, e aquilo estava, olhava e tal, acertava, ajustava, estava pronto. Ele não escrevia de novo. Não sei, cada um tem um processo, mas eu acho que você tem que acreditar, né, gostar daquilo que você
que você está fazendo, né? E ler, eu acho que é fundamental, ler muito, né? Porque aí você vai comparando as coisas. E essa coisa do Hugo Chávez, por exemplo, eu fiquei com essa obsessão na cabeça durante décadas. Não, eu vou fazer uma coisa assim, vou fazer uma coisa... Depois eu recebi confesso que a grande alegria, uma das grandes alegrias da minha vida, foi o prefácio do Luiz Costa Lima. Luiz Costa Lima é um dos maiores críticos brasileiros, né? Quando ele fez um prefácio para mim maravilhoso, eu digo, estou pronto para morrer. De tudo que o senhor disse, o que eu achei mais interessante foi cortar, né? Cortar é fundamental. É fundamental, exatamente. É fundamental. É você deixar o texto, né, do tamanho certo. Por exemplo, eu acho que assim, o top absoluto de escrever é poesia. Eu tenho uma série de poesias, eu não mostro, porque eu acho que é uma poesia... Mostra assim, não mostra não, mas mostra assim... Eu acho que poesia é uma coisa tão difícil, tão forte, tão... Você escrever um grande poema é uma coisa... Porque é a síntese da síntese da síntese, né? Não é fazer a rima, né? A rima da terceira com a primeira. Tal. Você tem essas técnicas todas, mas não. Você escrever... Eu vou me aventurar a dizer uma coisa que eu vou esquecer no meio, vai ser terrível, mas eu vou tentar, de qualquer forma. Eu estava em Istambul, e no hotel, assim, eu acordei de madrugada, assim, umas 5 horas da manhã, com eles cantando na igreja deles lá, como é que chama? Bom, Mesquita? A igreja a mesquita, na mesquita. Mas não é mesquita, é aqueles dos islâmicos lá, né? Não, mas o nome do prédio que tem isso, esse que ia me faltar. Aí eu escrevi uma... Foi uma que foi feita quando era Constantinopla ainda, não é essa? Minaretes. Uma igreja famosíssima. Minaretes, exatamente. Eu escrevi assim: às margens do Bósforo, ouço a voz dos minaretes chamando a fé. E eu, laico de soslaio, componho essa canção inútil. Ah, bonito? Eu acho que é bonito. Porque era aquilo, né? Eu estava... O Bósforo, você sabe, né? É o canal, né? É o canal que atravessa Istambul, né? O hotel ficava na beira do canal, assim, né? E de tempo em tempo toca. 3 vezes na noite, os minaretes tocam com eles cantando, né? Aquilo é uma coisa, né? A coisa da fé toda envolvida. Bom, mas me mergulhei aqui na coisa. Estamos falando de literatura. Eu acho que isso. Eu acho que escrever é condensação. Eu escrevi agora, na pandemia, eu escrevi um livro sobre o amor romântico. Eu sou casado com a Regina, né? Então a gente fala de amor romântico muito. Eu sempre digo assim que eu e a Regina fizemos sexo oral muito, né? Ficamos falando de sexo pra caramba. E aí essa coisa das relações amorosas, do amor romântico, que é uma história incrível, né? As origens dele, o amor romântico, começa no século XII e tal, muda tudo, até o século... Né? Entre o cristianismo e o século XII não existia o amor a não ser a Deus, não era permitido. Tal. Então aí começa o mito de Tristão e Isolda, tal. E a história de Tristão e Isolda é um mito doidaço, né? Aí eu escrevi um romance agora, nesse ano passado, que é o mito de Tristão e Isolda no Rio de Janeiro, né? Transplantei para o Rio de Janeiro, tá? Ô, Flávio, você disse numa entrevista que você deu para Catherine Funk, que foi uma entrevista super boa, eu achei, né? E mesmo o texto que ela fez de apresentação dessa entrevista, eu achei super boa, assim, o modo como ela escreveu sobre você, né? Achei lindo. Ela escreve muito bem. E daí, nessa entrevista, você fala que vem estudando a cabeça da extrema-direita, né? O que você encontrou sobre a cabeça da extrema-direita? Para contar para a gente. Isso é interessante, porque
há muitos anos... A extrema-direita tem cabeça? Tem cabeça, pode ser uma cabeça de prego, mas tem, né? Tem. Há muitos anos que eu estudo o Olavo de Carvalho. Há muitos anos. E eu sempre pensei que o Olavo... Estudo assim, porque ele era, para mim, o estereótipo de um futuro personagem, né? Adoidado, maluco, entende? Uma coisa... eu me considero um sátiro como escritor. A Cabeça de Hugo Chávez não é tanto, mas escrevi várias sátiras e tal, né? Eu gosto muito da sátira. E eu tenho vontade de escrever uma sátira sobre o Olavo de Carvalho. Mas jamais me passou pela cabeça que o Olavo viesse a ter a influência que ele tem. Eu achava ele um panaca, entende? Assim, maluco, um cara maluco, tá? Que poderia servir. Aí mudou agora completamente a minha visão sobre esse personagem, né? Então, mas mudou no sentido, mas eu quero fazer, só que eu quero fazer agora numa outra perspectiva. Ele utiliza, né, a linguagem de uma forma, a linguagem histórica e filosófica, assim, de uma forma absurdamente canalha, né, impressionante, tal. Aquele cara que... E você vai descobrindo, vai lendo as coisas dele, você vai descobrindo, assim, que ele foi astrólogo, depois ele desistiu, aí ele aderiu a coisa dos árabes lá, o pensamento árabe, não sei o quê, tal, mas aí ele mistura filosofia, aí ao mesmo tempo ele é católico agora, e ele reza na frente e essa figura está por trás, né, Ele é o ideólogo, né, dessa direita extrema, neofascista, né? Mas quando você falou que você escreveria ele, usando ele como inspiração para um personagem, né, numa sátira, que agora você escreveria numa outra perspectiva, que nova perspectiva seria essa? Eu escreveria numa nova na perspectiva de um personagem totalmente desacreditado, assim, que chega ao poder, que vem... Porque tem o Olavo de Carvalho teve um momento dele, não sei se vocês lembram disso, os mais idosos aí lembram disso. Ele teve um momento que ele tinha coluna no Globo, tinha coluna no Estadão, e tinha um prestígio, assim, então, aí ele começou a cair, porque ele começou a dizer coisas nas colunas dele, caiu, aí ele se tornou cronista naquele jornal ligado, Diário do Comércio, Jornal do Comércio de São Paulo. Eu não sei se é Jornal do Comércio, que chama de Diário do Comércio, né? Um desses aí. E ele começou a trabalhar uma conversa diretamente com a elite econômica, que frequentava o jornal e tal. Ele começou a fazer nas colunas dele dizendo que o Foro de São Paulo, tal, que se precisava no Brasil e na América Latina inteira lutar contra o Gramsci, o pensamento do Gramsci, porque o Gramsci pregava, né, que a esquerda não podia tomar o poder pela revolução armada, pela revolução, pela força. Não, tinha que fazer a cabeça daqueles que realmente mexiam, né, com a estrutura, com a ideologia Então, tinha que fazer a cabeça dos professores universitários, dos escritores, dos autores, enfim, dos jornalistas, daqueles que falam diretamente para aqueles que fazem a cabeça do país, né? Então, essa é a tese dele, essa foi a tese que ele vendeu. Nós temos que pôr abaixo o gramscismo, né, o Gramsci, né, no Brasil, né, pôr abaixo, essa foi a tese. Eu até entendo isso que ele está dizendo, não, acho que não é uma... não que seja uma esquerda, mas eu acho que realmente eu acho o Gramsci fantástico, né, um cara que dentro da prisão, né, escreveu uma coisa maravilhosa, né.
Agora, visto pelo outro lado, realmente dá para entender E ele foi para lá e se ligou ao Steve Bannon, né? Steve Bannon, que é o cara que... Não sei se vocês leram um livro do Steve Bannon, eu tenho, eu não me lembro do título. O Steve Bannon e o Trump. Ele fez a cabeça do Trump, né, o Steve Bannon, né? Fez a cabeça mesmo. E o Steve Bannon é um Olavo de Carvalho da grana, né? Cheio da grana, miliardário e tal, com as conexões todos. Aí juntaram isso, pegaram o Eduardinho aí, né? Fizeram a cabeça dele, que não deve ter sido difícil, né? E aí tá aí, isso aí que a gente está vivendo. Né? O Olavo de Carvalho nega veementemente a ligação com o Bannon. Ele já respondeu várias vezes sobre isso. Eu sou totalmente independente. Eles colocam como um indivíduo independente, um gênio de um pensamento alternativo e que não tem compromisso com nada. Ele nega veementemente. Mas quando a gente vê, estive com o Bannon apenas uma vez, que me visitou aqui em casa, não tem nada a ver com isso, não faço parte de nada. Eu estou aqui, sou um trabalhador independente do pensamento. Ele nega filiações. Ele quer ser o original solitário. Mas Genial. Mas comprovadamente ele tem ligações fortíssimas com ele e tal. Tem um livro, o Dani levou aqui, o Dani passou aqui, eu emprestei para ele, que chama A Guerra da... Eu comprei e li e tal, que é de um americano que narra as ligações do Steve Bannon com o Olavo e com um outro ligado ao Putin lá, ligado à extrema-direita europeia, extrema-direita americana, tudo, ele está nesse livro. E ele gravou as conversas que ele teve com o Olavo de Carvalho. Então, ele reproduziu na íntegra, assim. Eles saem até para ir comer num restaurantezinho de beira de estrada, lá, inclusive com a mulher do Olavo. E ficam falando e tal. Está tudo reproduzido ali na íntegra. Para ele falar sobre o que é literatura erótica. Eu vou, assim, fazer uma coisa rápida, assim, para contar isso, como é que foi. Eu comecei a escrever com 20 anos, um pouquinho antes eu tinha escrito as coisinhas, mas em Porto Alegre, eu com 21 anos, e nós estávamos vivendo o auge da ditadura militar, né? E eu fui expulso da escola e proibido de estudar. Né? Não sei por quê, mas foi alguma que eu aprontei. Não, sei mais ou menos, mas enfim. Aí eu comecei a escrever peças de teatro. Escrevi a primeira e juntei um grupo, isso em 73. E juntei um grupo e comecei a montar a peça, mandei a peça para a censura, né? Quando nós estávamos terminando de montar a peça, íamos estrear, fui lá buscar a peça, estava proibida, sem pensar. Mandei a segunda, foi proibida também. Aí eu larguei tudo, virei marginal, assim, bem marginal por uns tempos. E fiquei um tempo, blá, blá, blá. Aí acabei indo para o Rio e tal. Só com 46 anos que eu fui publicar o primeiro... Não, 45 anos eu publiquei o primeiro livro. Livro mesmo. Eu escrevi muitas peças antes, né? Peça de teatro e tal. E comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu já estava encontrando a Regina. A Regina é muito ligada à questão do relacionamento amoroso e tal. Aí comecei muito a escrever sobre erotismo, comecei a pensar, e comecei a me interessar por erotismo. Aí li a biografia do Casanova, de 1000 páginas, li as histórias enfim, li todos os clássicos da literatura erótica, tudo. E apresentei a proposta para a Record de fazer uma coleção só de eróticos, né? Então, fiz o Sargent Sodoma, né? Fiz o Casanova, Casanova confesso, porque o Casanova,
já idoso, já com 60 e tantos anos, foi se confessar no padre, para um padre. E a confissão dele durou 7 horas. Imagina a quantidade de sacanagem que ele contou na confissão. E não se sabe, obviamente, né, o que ele contou para o padre. Então, eu fiz um livro que é as confissões dele para o padre, né? Que, aliás, está para virar teatro, capaz de virar. E a vida do padre depois, né? Pois é, mas essa parte eu não toquei e tal. E o Sade, o Mazzocchi e o Petrônio. O Petrônio é autor de Satyricon, do romance Satyricon. Olha, se vocês não leram, leiam, porque é um livro maravilhoso. O Satyricon é uma grande... O interessante é que é um livro que você lê hoje, parece que foi escrito semana passada, em termos de estética, entende? Ele era brilhante, assim, numa época em que as pessoas escreviam de outra forma, era tudo muito mais, né, escrevia muito com rima, com coisa, né? Ele não, Satyricon é a história de dois rapazes que são meio prostitutos, assim, então eles saem, eles fazem todo tipo de coisa, de festa e tal. O Nero mandou um recado para o Petrônio, dizendo, olha, melhor você se matar, porque senão eu vou ter que te matar. Você está me incomodando muito, então se mata que a gente te enterra como uma pessoa da pátria e tal. Senão você vai ser morto e vai ser A ideia era essa do bilhete, né? Aí ele disse, melhor, então, realmente eu me matar. Aí ele fez uma festa, uma festança na casa dele, convidou todos os amigos, ele fez shows e tal, e no início da noite ele cortou os pulsos com dois auxiliares ali, cortou, começou a correr o sangue, eles botaram umas seguranças no pulso, e de 2 em 2 horas ele cortava de novo. Ele tirava as coisas de novo e o sangue voltava a correr. Quando amanheceu o dia, ele estava morrendo. Ele fez um desenvolvimento, né, para a própria morte, para o suicídio dele, né, de uma forma super engenhosa, né. Eu achei tão fantástico. Aí eu escrevi o Petrônio contando essa história, contando o livro que narra a história dele em Roma. O que contei Sveiter sobre sexo? O Sveiter é um psicanalista do narrador do romance, né? E aí, nesse livro, eu contei as histórias que muitos dos meus amigos, no correr de anos, me contaram, assim, sobre sexualidade, sobre as transas deles, as coisas todas, né? Eu botei tudo lá, assim, né? É um livro que eu gosto bastante, tal. Tem muito. Escrevi 68, que é um livro sobre 68, que eu acho que foi muito importante. Escrevi de parceria. Escrevi o primeiro e único romance de parceria. É difícil, é com um amigo meu, Paulo Alves, que é um paulista. Paulista não, ele é baiano, mas mora em São Paulo. Nós escrevemos assim, porque nós conversávamos e tal, tipo, tinha que escrever um romance, um romance sobre 68, mas como é que nós vamos fazer e tal? Não existe romance de 2 autores, né? Porque um romance é uma coisa interna, né? Uma viagem tua. Aí eu bolei o seguinte, eu digo, Paulo, você vai escrever a história sobre 3 personagens, ou 4, quantos você, mas 3 personagens que estão na Bahia, em 68, e eu vou escrever sobre 3 personagens que estão no Rio de Janeiro. E eles vão levar suas vidas, um capítulo para você, um capítulo para mim, um capítulo para você, um capítulo para mim, e eles resolvem ir para os Estados Unidos, vão para Los Angeles, para curtir 68 em Los Angeles, que é o top, né? E lá eles vão se encontrar. Aí a gente só vai ter um capítulo que todos eles vão estar juntos. O livro é isso. Eu contei a história de 3 personagens e tal. Por que você pode fazer um livro com 52 narradores, não pode fazer um com 2 autores? Lá tá falando do Hugo Chaves, da cabeça do Hugo Chaves, né? Pois é. Não, mas esses 52 narradores eram meus todos.
não era outro. Você está com outra pessoa, você não pode escrever um capítulo, eu escrevo que o fulano termina o capítulo, ele está à beira de botar veneno no chá do outro lá. Aí o outro escritor disse, não, que isso, vai fazer isso, não, tira. Aí acaba a narrativa, então não pode. Esses 51 não, esses 51 são pessoas que eu conheci mesmo, ou então que estão, tem registro deles, né? Você fala isso, né? Que tudo que está ali foram outros que escreveram, você só organizou na forma de romance, né? Flávia, eu quero falar sobre a tua experiência no Pasquim e com quadrinhos, porque eu acho isso muito importante até do ponto de vista nosso do barraco filosófico, né? Tem muita gente que diz que o pensamento brasileiro mesmo, né? Assim, posicionado no Brasil, que ele aparece muito, se manifesta muito no humor e na música, né? E eu acho que você é um cara que tem uma aproximação com o humor no teu próprio trabalho e no trabalho que você teve presidindo o Pasquim Gaúcho e também com todo o teu envolvimento com os quadrinhos, né? Certo. Você criou revista sobre quadrinhos, você fez uma feira gigantesca de livros de quadrinho no Rio de Janeiro, você, nessa revista, revelou grandes talentos também de quadrinhos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa história, tanto com o Pasquim, quanto com os quadrinhos, e a questão do humor, do pensamento brasileiro no humor. Certo. Eu acho que tem muito... Bom, primeiro, os quadrinhos. Eu tenho também o Almanaque dos Quadrinhos, que saiu é um histórico da... Bom, é um almanaque contando todo o trabalho do quadrinho internacional, tal, que eu fiz com um grande amigo, o Patati, Carlos Eugênio Batista. O Patati morreu há uns 3 anos atrás. E fizemos revistas, fizemos coisas. Eu trouxe o Milor Fernandes, na época, para a capa, e fiz histórias de quadrinhos com as fábulas dele, muita coisa, foi muito legal. Quadrinho, eu acho uma grande arte. A coisa do humor surgiu, o Pasquim foi muito forte. Quando eu tinha 16, 17 anos, 18, o Pasquim era uma coisa, eles vendiam 200 mil exemplares por semana, né? Aquele Pasquim original e tal. E eu fui criado muito pelo Pasquim, fui me educando lendo o Pasquim, né? E eu acho assim, duas coisas que são minhas bases, né? Foi o jornalismo do Pasquim e foi a contracultura. A contracultura foi muito forte para mim também. Então, eu vim para o Rio em 79 e para fazer roteiro, já estava fazendo roteiro e tal. Escrevi o roteiro de um documentário sobre o Eugênio Boudin. Alguém aí sabe quem é o Eugênio Boudin? O Eugênio Boudin é uma figuraça. Ele foi ministro da Fazenda e tal, e ele é um dos papas, assim, nós fizemos um filme sobre ele, eu trabalhei e tal. Era um dos papas da economia e tal, da economia liberal, de direita, aquela coisa toda e tal. Eu acabei brigando lá mas eu recebi a minha grana, recebi uma puta grana para fazer esse filme e tal. E aí eu estava assim, meio estava com dinheiro no bolso, estava super bem e tal, e conheci o Jaguar. E aí começamos a conversar, e aí o Pasquim já existia. Em São Paulo existia, não, na Bahia teve depois. Aí eu conversei com ele e digo, vou fazer o Pasquim em Porto Alegre. Conversamos, aí já tomamos mais uns Steinhegers lá, ficamos 2 meio de porre, e ele disse, passa lá amanhã que eu te dou autorização. E eu fui no dia seguinte, ele tinha me dado uma carta me autorizando a publicar o Pasquim no Rio Grande do Sul. Aí peguei, fui para Porto Alegre, cheguei lá com a carta embaixo do braço e comecei a correr atrás dos patrocinadores, e começamos a fazer o jornal, vendia razoavelmente, não era nada, vendiam 8, 10 mil exemplares por semana. Então,
porque nós produzimos 10 mil, né? E vinha metade, a metade do jornal ia todo final de semana para lá, a metade do jornal carioca, a gente pegava aquelas matérias, pegava as matérias de lá e fazia um só, né? Sintetizava, né? E aí fizemos o Pasquim 1 ano, 2 anos, estava indo maravilhosamente, mas aí um juiz de Porto Alegre lá, de o juiz era o Batista, ele era de Sarandi. Sarandi é uma cidadezinha próxima de Porto Alegre, né? Ele prendeu um traficante, o traficante tinha $1 milhão em dinheiro dentro e coisa, blá, blá, blá. Ele prendeu o cara e tal, e pegou o dinheiro, aí o dinheiro ia ser... E aí um outro juiz lá, que era ligado à Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, ligou para ele e disse assim... Não, ligou não, mandou uma coisa para ele, dizendo que ele entregasse o dinheiro para ir para a conta da associação. E depois ele poderia tirar o empréstimo que ele quisesse, que aí ia se fazer... Enfim, eles queriam botar a mão na Esse grana, juiz, né? Envolvido, queriam pegar a grana do traficante. Não, o juiz queria que fosse normal. E a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul Queria ia pegar grana. o dinheiro. E disse para ele, não, você dá esse dinheiro para a gente aqui, que depois você pode tirar um empréstimo para fazer uma casa, qualquer coisa. E nós descobrimos essa história, nenhum jornal de Porto Alegre deu, só quem deu matéria foi a Veja e o antigo Jornal do Brasil. Aí nós, no Pasquim de Porto Alegre, fizemos uma entrevista com ele. E ele contou tudo direitinho. Bom, o jornal foi para as bancas, aí era final de semana, ele sempre ia na sexta-feira, assim, eu recebi uma ligação em casa do distribuidor lá de Porto Alegre. O cara disse assim, ih, rapaz, vendeu todos os jornais, ou quase todos os jornais do centro da cidade, foram vendidos assim. O interessante, o engraçado é que encostava uma Kombi, descia um sujeito, pagava todos os jornais, levava, botava na Kombi, entende? E fizeram isso nas bancas de jornal toda da cidade, né? Ou seja, tiraram essa edição de Tiraram a edição de circulação, claro, porque estava contando a história deles, né? Denunciando os juízes. Denunciando a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Eu não sei exatamente o nome dela, mas a Associação dos Juízes, não. Aí eu disse, pô, vamos rodar mais 10 mil aí. Aí rodamos, aconteceu de novo. No dia seguinte, eles compraram de novo. Aí eu liguei e disse, poxa, vamos rodar a terceira. Eu disse, não, não vamos pisar, isso aí vai ficar perigoso, vamos deixar assim. Tal, tá, passou. Lembrando nossa audiência que foi a época da ditadura, né? Era finalzinho. Não, eu acho que era Figueiredo, 83. Ainda era uma ditadura mais mansinha. Quer dizer, o Lula sendo preso ainda, né? Mas já era uma flexibilização, que era a transição. Eu acho que era Figueiredo ainda. Estava para virar, estava quase na virada, assim. Aí chegou o final do mês, nós tínhamos os nossos anunciantes. Aí os anunciantes não mandaram dinheiro e tal. Eu liguei para um anunciante grande e tal, que era de uma rede de supermercados, e o cara me disse assim, olha, nós recebemos uma ligação aí dizendo que para nós as coisas ficarem certas, nós temos que esquecer qualquer espécie de investimento com vocês. Eles fizeram isso com todos os nossos anunciantes. Aí quebraram o jornal, né? Só ficamos com a Prefeitura de Porto Alegre, que era do PDT, que era nossa aliada, que dava uma graninha, mas não era impossível sustentar o jornal com aquilo. E ficou por isso mesmo, né? Eu sempre conto essa história. Essa é a história do fim do Pasquim Gaúcho. Do fim do Pasquim Gaúcho, exatamente. Aí eu fiz
Mas eu acho, assim, fundamental o humor. Eu uso muito o humor. Estou falando aqui, estou fazendo propaganda da minha peça, que vai estar no YouTube, acho que a partir do dia 8, dia 10, aí eu mando a mensagem depois, né? O Gays, Modo de Usar. É uma sátira que eu escrevi, né? E aí colocamos aí na Lei Aldir Blanc e tal, passou. É uma sátira com humor. Quer dizer, o humor não precisa... O humor tem que ser... Eu acho que ele tem que ser crítico, né? Não pode ser um humor de você... Né? Ele tem que ser crítico, tem que ser fora ele tem que demonstrar, né? Ele tem que expor de uma forma engraçada, de uma forma... Né? Mas tem que ser crítico, não pode ser... Eu não sei, eu não me lembro de humor de direita que funcione. Acho que a direita não consegue fazer humor, acho. Não sei o que seria um humorista de direita. Danilo Gentili. Mas o Danilo Gentili, ele é um humorista? Eu acho que ele é meio debochado, assim, meio... Boa. Mas ele não é um cara que... Eu digo assim, textos escritos, entende? Para humor mesmo. Não estou falando do cara engraçado. Engraçado até tem, então. É essa relação, né, entre humor e erotismo, queria saber se tem. Para você, nos seus textos e tal. E uma outra, assim, que eu adoro literatura erótica, mas eu acabo lendo muito livros escritos por mulheres. Quer dizer, eu adoro Anaïs Nin, e são as coisas que eu leio mais, assim. Mas aí, quando você falou dos seus livros, eu vi que todos os personagens principais, eles são masculinos, né? Aí eu queria saber, assim, se é uma coincidência, se você tem vontade de fazer outros, como é que é isso? Como é que é esse universo da literatura erótica feminina? É que a literatura erótica feminina é muito recente, né? Eu escrevi sobre os clássicos. Eu não sei se tem alguma autora clássica, antiga, assim, que seja do erotismo. Porque o erotismo foi muito reprimido, muito, né? Depois da... O erotismo era muito liberal na Grécia antiga, na Roma, tal. Agora, quando chega o cristianismo, vem abaixo, né? Então, mais recentemente... A própria Safo, não? Tem texto dela? A Safo tem alguma coisa. Razão. Assim. Faz você, até por identificação. Mas a Safo é interessante. A Safo é responsável pela expansão do lesbianismo como imagem, né? De Lesbos, né? Porque ela ficava em Lesbos e ela tinha relações com homens e com mulheres e tal, né? Tudo bem. E aí ela que trouxe a ideia de Lesbos para... Não sei se foi ela que trouxe, mas a imagem dela que trouxe, né? Sim, porque ela morava na ilha de Lesbos, longe da cultura Lesbos. Masculina. Eu estive olhando aqui a sua revista, a Mega Quadrinhos, que você publicou no final dos anos 80, e eu vi lá que você publicou alguns medalhões aí do quadrinho gaúcho, principalmente, né? Edgar Vasquez, o pessoal lá dos anos 90 e tal, o Adão Iturrugarray, né? Que começou lá. O Adão. E um pessoal bom, né? Um pessoal que hoje está entre os grandes quadrinistas brasileiros, respeitados no Brasil todo e tal. O que você vê de diferente do quadrinho daquela época, do final dos 80, começo dos 90, e o quadrinho de hoje? É lógico que tem uma diferença abissal por conta da maneira como o quadrinho está sendo publicado hoje no Brasil, né? Nós praticamente não temos mais quadrinho brasileiro nas bancas. Naquela época eles tinham muitos, né? Como você vê essa transição, né, daquele modelo editorial para o modelo editorial que se tem hoje, e se o quadrinho perdeu muito ou ganhou nesse processo? Olha, eu vou ser bem sincero, eu faz alguns anos que eu não estou mais assim ligado no desenvolvimento do quadrinho. Eu tive muitos anos esse tempo da revista Mega, e
Eu fiz com o Edgar Vasquez um livro que vendeu muito bem também. E agora, eu hoje não sei como é que está sabe, se eu dissesse, estaria chutando. Eu não sei como é que está o quadrinho hoje, principalmente depois que o Patati morreu, que nós éramos muito amigos, ligados, e ele me trazia muito, me mandava e tal. Aí eu comecei a mergulhar mais em outras coisas. Eu não sei como é que está o padrão do quadrinho hoje. Eu acho que é isso que você está dizendo. Eu acho que tem menos autores, né, fazendo. Não sei também a questão do público, como é que está. Eu estou um pouco ignorante, sabe, sobre o padrão hoje, né? Eu tive envolvido assim até 2010, mais ou menos, por aí, eu tive mais envolvido. É uma pena, né, se essa arte, né, não se desenvolver mais, porque é muito legal, é muito importante, né, muito... Mas falando do humor especificamente, né, dá para perceber que a gente passou por esse período lulista, né, do Brasil, em que o humor sofreu algumas dificuldades, porque o grande veio do humor até a eleição do Lula era meter porrada no governo federal. E aí, quando o Lula finalmente chegou no governo federal, ficou meio estranho. Surgiram alguns cartunistas de direita, né, batendo no PT e no Lula, mas também surgiu a figura do cartunista de apoio, né, o cara que fazia cartoon a favor do governo. Quando recentemente nós tivemos um episódio bizarríssimo, né, daquele comediante da televisão carioca que fez uma apresentação imitando o Bolsonaro a favor do Bolsonaro, né? Todo mundo criticou muito ele por fazer isso, né? Como foi esse período, então, que você talvez tenha acompanhado mais de perto? No período do PT, em relação ao quadrinho, propriamente, nós não tínhamos assim um vínculo. Não, ele tem que ser político, não. Tínhamos os artistas, os caras que faziam, que pensavam e apresentavam as suas histórias e tal, né? Não havia um vínculo, assim, uma coisa contra. Então. Aí depois, até a partir já da pós-ditadura, tudo a coisa já teve bem mais liberada, assim, né? Em relação ao humor, o que eu acho que a grande nova face é o Porta dos Fundos. Acho que o Porta dos Fundos, sim, foi uma coisa que renovou o humor, né? Criou um humor não só político, como de comportamento, como de coisa, né? Eu lembro, assim, de cartunistas, né, que eventualmente faziam um trabalho pró, né, tal. Para você fazer humor a favor, você tem que fazer contra alguém que está atacando esses que aí você ataca o outro, e aí, consequentemente, você apoia esse, né? Esse jogo aí é fundamental, né? Eu tenho uma grande crítica a fazer ao PT. Eu acho que o PT chegou ao poder pensando que podia botar panos quentes e tal, e lidar com a elite, entende? Lidar com os outros e ficar tudo certo. Essa não é uma atitude de esquerda. Acho que eles tiveram uma atitude assim de panos quentes e tal, e se ferraram por isso. Eles tinham que ter modificado, eles tinham que ter mexido, eles tinham que ter levantado a população toda para mexer na Constituição, entende? Eles tinham que ter... Agora, se somos a favor ou contra, isso aí é uma coisa de cada um. Entende? Mas, Flávio, então, nesse caso, eles teriam que ter tido mais uma cabeça de Hugo Chávez, é isso? O governo petista? Não vou dar assim, o Hugo Chávez como modelo, porque o que eu conheço... O que me disse... O primeiro momento do Hugo Chávez foi isso. Foi assim, foi mexer na estrutura, porque a estrutura da Venezuela era muito, muito concentrada de renda, de poder, de tudo. E aquilo ali por causa do petróleo, né? Petróleo, tinha os caras, né? Os Estados Unidos
fazem isso tudo com a Venezuela, não é... Eu não defendo o presidente, o cara esse, não é isso que eu estou falando, mas eles têm esse horror da Venezuela porque a Venezuela pegou o petróleo e segurou, entende? Redistribuiu, entende? Cobrou, redistribuiu a renda, fez uma coisa, entende? Botou as pessoas. Eu acho que faltou. O PT fez muitas coisas, mas não fez isso. Ele não mexeu na estrutura para valer. Eu acho que esse foi o principal problema, né? Flávio, eu queria fazer uma pergunta voltando um pouquinho à questão da literatura erótica, na qual você é muito versado, né? O seu público, ele é masculino ou feminino? A crítica que você recebe do público feminino, se existe a crítica que você recebe do público masculino, como é que é isso? Vou só ampliar um pouquinho para falar sobre isso, que o erotismo, né, é uma coisa assim, tem uma compreensão muito, muito difícil ainda. Por exemplo, a gente não percebeu ainda que essa questão de ligar a homossexualidade, entende, ao homem e mulher e tal, separar uma coisa que não existe. A sexualidade na Grécia Antiga, na Roma Antiga, os rapazes mais jovens transavam com os mais velhos, entende? Faziam essa coisa, e faziam aquilo por prazer, assim, era tipo era um prazer, era o prazer pelo prazer. Não havia... O prazer não era associado ao gênero e nem era associado também ao casamento, ou à relação estável, ou ao amor. São coisas separadas, né? Por exemplo, quando surge a literatura erótica na Idade Média, ela surge assim por baixo do pano, né? Começando a mostrar coisas, mostrando a mostrar comportamentos que todo mundo fazia. Estava cheio de prostitutas, eles se reuniam em casas fechadas, contando piadas. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre história da literatura erótica, que eu não tinha lido ainda. Maravilhoso. E ele conta muito essa história. Na Idade Média, os caras se reuniam para contar piada suja, chamavam suja entre aspas, né? Contando coisa e tal, e todo mundo ria, achava graça daquilo, aí fechava as portas, bebiam e tal. O erotismo nunca, a literatura erótica continua, ela só veio com o romance, com o surgimento do romance na Idade Média, né? O formato de romance pegou o erotismo e deu uma forma, deu uma narrativa, entende? Aí ele começa a surgir, ele começa a vir adiante, e aí que surgem os autores, por exemplo, o Sade. O Sade é um autor fantástico. Você vai... Não sei se você já leu um livro do Sade. O Sade ele não conta fuque-fuque, nada ali, não é sobre isso que ele conta. Ele trata do prazer, entende, da dor, do prazer que o outro estabelece dentro da relação amorosa quando está envolvida a dor, quando está envolvida... E como aquilo é uma forma de ele foi junto até o fim, né? O 120 Dias de Sodoma, que é o livro principal do Sade, você não consegue ler aquele livro sem... Chega uma hora que você fecha o livro e larga de lado, porque ele é terrível. Ele entra em você, ele narra todo tipo de prazer mal, não sei se é a palavra, mas, enfim, perverso. A minha literatura, a literatura que eu fiz em cima é toda em cima dessa grande literatura. Então, eu nunca escrevi não, escrevi sim, o que contei Zweiter sobre sexo é sexo mesmo, de sacanagem mesmo, aí com sátira e tal, jogando. Mas os outros que eu escrevi, não, eles são em cima de grandes autores. Eu pego, assim, o mundo que eles estavam vivendo, por quê, como é que eles lidavam, entende? Então, sempre foram apreciados, assim, mais como um livro sobre arte do que sobre erotismo, propriamente, né? E é muito difícil, eu acho muito difícil escrever
escrever erotismo de qualidade. Muito difícil, porque é que nem... Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu vejo um filme, quando começa um filme e um casal começa a trepar, o filme, aquilo joga o filme na valeta, entende? Normalmente, porque não tende a ficar coisa... Tende a não ser que esteja Nossa, eu tô amando ouvir isso, porque eu reparei que eu faço isso. Às vezes eu tô vendo um filme e tal, de repente começa um troço e aquilo fica meio fora da narrativa. Aí eu vou adiante, assim, sabe, no Netflix, eu pulo a cena. E eu tava agora ouvindo você falando isso, acho bom, porque eu nunca tinha conversado sobre isso para ninguém. Tem muita coisa totalmente desqualifica o filme. Não pelo fato de estar exibindo uma cena sexual, né? Mas porque ou ela fica clichê, ou ela fica fora de contexto, ou ela ganha um tempo que é desnecessário para aquele ritmo ali do que está acontecendo. Não tem. Aí só os dois que estão na tela ali que estão aproveitando. Entende? A gente está só assistindo aquilo. Entende? Dentro da narrativa, aquilo perde o sentido, perde um. Entende? Se o casal estiver trepando, no momento está trepando, por exemplo. Tem uma cena de um filme clássico americano, não vou me lembrar, que ela está transando, ela é prostituta, ela está transando, e aí ele está em cima dela e a câmera foca só o rosto dela, assim. Como é que é? Ela faz uma coisa assim, como se estivesse em outra coisa, pensando em outra coisa, não me lembro o gesto que ela faz. Aí fica engraçado, tal. Enfim, aquilo ali tinha uma função dentro da narrativa. Posso... Só para terminar, a narrativa erótica só tem, assim, do casal transando, só tem sentido para se masturbar. Aí sim, porque aí você entra no negócio junto, se masturba olhando aquilo, tudo bem. Aí você é o terceiro ali, entende? Do contrário, dentro de uma narrativa, dentro de uma história que está sendo contada, fala, Paulo. Eu lembro aqui agora, teve uma época que eu namorei uns 3, 4 anos com uma dançarina portuguesa. Eu conheci ela na Holanda, quando eu trabalhava na Holanda, e a gente ficou um tempo junto. E já mais para o final do nosso relacionamento, chegou um dia que ela falou, ela e a mãe dela queriam me apresentar um filme português, que era de um padre que transava. E assim, aí ela e a mãe dela falaram assim, Apolo, esse filme é muito bonito, é muito artístico. E o mais legal, as cenas de sexo parece que são feitas para mulheres. Porque as cenas de sexo dos filmes normais parece que são feitas para homens, assim. Eu achei interessante, né, elas falando assim das qualidades artísticas do filme, né? Mas é também um pouco esse recorte, né, assim, para quem que é a cena do sexo, né, para quem que, como que é, para quem que é produzida essa cena de se pegar ali no filme, né, assim, um pouco, tem destinatário isso, né, existe isso, né, porque pegou nesse seu comentário aí, falando que a cena de sexo estraga o filme. Eu também acho que a cena de sexo estraga o filme. Assim, não tem. A não ser que você vá naquele filme que é a cena de sexo mesmo, né, para você... Exatamente, para ter uma finalidade. Eu até entendo, por exemplo, um filme, você vai assistir um filme com uma grande atriz, linda, maravilhosa, você queira vê-la, de repente, nua ou seminua, mas você pode fazer uma passagem, ela sai do banheiro, entende, caminhando, entende, tá lá, tudo bem, entende? Agora, o casal mesmo, quando entra o casal, para mim, e para as pessoas com quem eu já comentei, tem esse mesmo sentimento. Entende? Abre uma valeta ali no filme, entende? Não tem... Não faz sentido. Né? Gente, esse é o momento revelador do barraco filosófico. Coisas que a gente faz e não comenta com ninguém. Mas dá preguiça, sim. Eu gostaria que o Flávio comentasse uma cena que eu considero que é uma exceção a isso. Diga. Que é uma cena bastante forte de Marlon Brando e uma outra atriz famosa em O Último Tango em Paris. O Último Tango em Paris. Isso veio agora a história, né, que ela foi estuprada na hora, não sei o quê. Tá rolando essa história. A Maria Schneider, né? Foi horrível. Ela se traumatizou. Ela ficou marcada por uma cena que foi um estupro dentro de um estúdio filmado com a desculpa perversa de liberdade artística. E isso destruiu ela, meu. Aliás, outro momento, revelações do nosso barraco filosófico com o Flávio Gás. Eu lembro quando eu assisti esse filme no cinema, eu fiquei muito constrangida, eu não gostei, eu fiquei, sabe, essa cena me causou um mal-estar, não tive nenhum estímulo
prazeroso, assim, naquele filme, ou de tesão, nada. Foi um filme que me deixou, assim, em estado Mas durante muitos anos, durante décadas, né, se imaginou que aquele era um falso estupro. Então, era a encenação de um estupro, aí fazia sentido. Aí fazia sentido além até da questão do... Não se imaginava, ela podia estar fingindo que estava sendo estuprada, entende? Ele fingindo. Agora, eu também fiquei surpreso, mal por ter acontecido isso. Agora, se fosse um falso estupro, um estupro, faria sentido, porque para o personagem aí teria, entende? Não era uma coisa... Parece muito claro aquilo, muito forte, né? O personagem encontra ela numa estação de trem e tal. Eu, sinceramente, gostava muito do filme. Eu gostava e achava que, agora, ao saber que esse estupro aconteceu de fato, aí a coisa fica feia, né? Veio abaixo, né? Tem um filme chamado Império dos Sentidos. Não sei se vocês assistiram. Império dos Sentidos. É um filme do japonês, né? Acho que Hiroshima, né? Nagiz Oshima, né? Esse filme foi famosíssimo, né? Acho que foi sucesso de bilheteria, né? Sim, foi um claro. Foi o primeiro filme que eu tenho, primeiro e um dos únicos, que o sexo explícito ali tinha uma função, tinha uma coisa, né? Eu fui assistir esse filme em 80 e poucos, em Porto Alegre. Eu tinha voltado, foi um período do Pasquim, então. E eu fui com uma namorada, então, nós sentamos na primeira fila, assim. Estava cheio o cinema, cheio, na João Pessoa. Aí nós entramos e sentamos na primeira, só tinha lugar na primeira fila. Aí ficamos assistindo, daqui a pouco, eu dei uma olhada assim para trás, o cinema estava vazio, quase vazio. As pessoas não estavam suportando, não suportando o filme se fosse ruim, mas a força, né, aqueles pênis que eram do tamanho da tela, né? Aquelas coisas, a gente nunca tinha visto isso em filme não pornográfico, né? Porque não era um filme, era um filme no comercial, né? No horário. Esse cara fez muita coisa, na Oshima. Ele fez também Império da Paixão, que é um filme muito legal. Eu escrevo science fiction, mas não publico por enquanto, quero escrever. Eu tenho um conto de science fiction que, no futuro, um cara bola um aparelho pornográfico, assim, que o sujeito bota na cabeça e tal, fecha tudo aqui, e ele vive a experiência da relação com a grande atriz, um ator famoso, enfim, com a pessoa que ele queira estar, né? E ele mergulha naquilo que ele sai da consciência, onde ele entra naquela viagem. Tal. Ele entra naquilo e tal, passa e tal, ele goza bastante, passa, ele acorda, tudo, ele tira, e pronto. E ele pagou uma graninha para ter aquele aparelho. Bom, com esse aparelho começa a ter o desinteresse das relações entre as pessoas. Porque se você pode, ter relações com quem você quiser, tem tipo uma maquininha, a troco de que você vai ficar correndo atrás de alguém para transar. E aí começa a causar um tumulto e tal, que aquele aparelho e tal, e as pessoas e tal. E já é numa época em que as mulheres não precisam mais transar para terem filhos, né? Eles recebem a inseminação artificial. Hoje, né? Inseminação artificial, entende? Então, o sexo vai se acabando e vai sendo produzido apenas para esse tipo de aparelho, né? Isso não é tão distante da realidade, não. Não está distante mesmo, tá ali na curva. Tá ali na curva. Eu vi uma conversa de um cara podcast bem grande falando com uma mulher pesquisando sobre robôs para sexo. E o perigo que isso pode trazer para as relações entre humanos, né? Porque no Japão não se transa mais, né? Assim, várias pessoas já fizeram documentários sobre isso, porque no Japão não se transa mais. As pessoas colocam a sua energia erótica, a sua energia vital de amor, de tesão, em jogos,
em outras coisas, em trabalho, mas assim, a questão de estar junto não existe mais, né? E tem também já esses procedimentos para você se satisfazer via online, via um aparelho, etc e tal, né? Exatamente. Eu não sei se é o mesmo, eu vi um documentário sobre sexo no Japão, chama, que não sei se foi esse que você viu e tal, que mostra, inclusive uma fábrica de robôs mulheres, assim, só que custa $22 mil cada uma, cada robô desses, tá? Mas que os caras vendem pra caramba, eles estão o tempo todo fazendo aquilo. E aí eles entrevistam um cara, um ricaço lá, na casa dele, que ele é casado com 4 robôs desses. Tem um cara em cada lado e tal, ele fala, elas vêm e tal, são os robôs. Doida. Mas eu acho que vai ser por aí, sim. Você falou no Patati, né? O Patati, além de trabalhar com quadrinho, ele também era um escritor de ficção científica, com vários trabalhos publicados. Um dos meus autores favoritos aqui do Brasil de ficção científica é o André Carneiro, já falecido, que tem uma obra de ficção erótica dentro dessa linha. Isso é muito importante. E é um assunto pouco trabalhado dentro da ficção científica internacional. Talvez um pouco na francesa, de forma muito superficial, né? Acho que os brasileiros têm mais a oferecer nesse aspecto do que estão fazendo hoje. Dois assuntos que eu queria falar. Primeiro é sobre o quadrinho erótico. Qual é a sua experiência com o quadrinho erótico? E se você acha que no quadrinho essa coisa, essa valeta que você falou que acontece no momento do ato sexual no filme erótico, também acontece no quadrinho. Exemplos do quadrinho erótico eram os catecismos, né, que tinha nos anos 70, talvez ele é o Zéfiro, Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro, né? Legal você ter conhecido o Patati. O Patati foi um grande amigo meu, assim, pessoa muito, muito íntimo, né? Fizemos 2 livros juntos e revistas e coisas, era uma pessoa ótima. Mas o Carlos Zéfiro, eu conheci ele na revista Playboy um dia, ele foi lá, a Playboy fez um evento só para homenagear o Zéfiro, né? E aí ele foi e tal, era um funcionário público, não? E ele fazia aquelas revistinhas que eram impressas no Brasil inteiro. Ele não recebia por tudo que era vendido, senão ele seria bilionário. Porque todo mundo, os adolescentes, criança, garoto, assim, eu me lembro de um garoto, eu chegava na banca de revista e pedia um catecismo, custava, sei lá, 5 cruzeiros e tal, aí vinha aquela revistinha, você levava e ia se masturbar no banheiro com aquilo, entende? E era uma não forma... Não era proibido para menores, Flávio? Não, era por isso que chamava catecismo. Não tinha registro. Era como comprar droga, entendeu? Não tinha. O cara na banca tinha embaixo lá de um negócio, era ilegal. A palavra catecismo era o código para ele saber que você estava querendo comprar a revistinha aquela. Era assim, ó. Era pequenininha assim, ó. Que Zéfiro. Então, cada quadrinho cada quadrinho era uma página inteira, né? Então isso vendia demais e era uma forma, digamos assim, de sustentação erótica num país que não existia ainda a pornografia de internet, né? Os cinemas, eu acho que vocês lembram disso, não sei, cidades que nem o Rio de Janeiro tinham só 4, 5 cinemas pornográficos mesmo, né, que só exibiam aquilo, né? Porto Alegre tinha 2, eu acho. Então, a grande coisa era o quadrinho. Tem grandes autores, tem um italiano, agora não estou lembrando, tem um italiano maravilhoso que faz quadrinho erótico, agora me fugiu o nome dele. Eu tenho os livros dele aí, então. Tem vários autores que fazem o quadrinho erótico com qualidade... Hilo Manara. Isso, Manara, exatamente.
o Manara. Manara já até virou filme, já, tudo, é um gênio, né? Mas o interessante do quadrinho é que você pode fazer coisas muito além até do cinema, você pode mostrar detalhezinhos, você pode fugir, sair do tema com outro, fazer uma citação qualquer, voltar, enfim. Ele tem uma força, né, muito, muito legal para esse tipo de coisa, então é excelente. E a outra pergunta era uma pergunta que eu já fiz para a Regina, nós somos amigos, né? Então eu já tive a oportunidade, enquanto amiga, fazer essa pergunta, né? Então vocês dois, a Regina tem essa coisa do sexo oral que você falou, né? Toda hora discutindo a questão do amor romântico, não sei o que e tal, e vocês dois estão há 20 anos juntos, numa relação de par. E aí, de par e de parceria, né? Que vocês escreveram livros juntos, né? Acho que o livro do amor é eu e dela. Hã? 8 livros nós escrevemos. 8 livros juntos. Então, a pergunta que eu tinha para fazer é assim, bom, vocês formam um par, que também é um par de parceria, estão juntos, morando sob o mesmo teto há 20 anos, e vocês são críticos do amor romântico. Então, assim, a minha pergunta é, que amor é esse que sustenta a relação de vocês, que não é o amor romântico? Há 20 anos. Certo. Mas é que o amor romântico é justamente o falso, né? Quer dizer, é quando você ama romanticamente apenas, né? Quer dizer, não, é uma coisa romântica. É no sentido que você enxerga o outro, faz do outro uma visão que, na verdade, não corresponde a ele. E é isso que acaba com muitos casamentos. As pessoas ficam juntos, namoram e tal, e um acha que o outro é um ser maravilhoso, que vai lhe suprir, vai preencher todas as suas faltas, blá, blá, blá. Aí, quando casa, descobre quem é a figura, é uma pessoa normal e tal. E aí se bate, às vezes são pessoas com diferentes interesses e tal, enfim. Então, eu acho que o legal, assim, eu e a Regina temos muito a coisa assim, nós somos grandes amigos, né, antes de qualquer coisa, companheiros, né, e tivemos site juntos, tivemos revista, livros, né, e a gente gosta muito de ter projeto, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Aí, agora, momentos assim, eu estou com os meus projetos, ela está com os dela, mas um comenta com o outro, e aí isso, o que você acha? Acho isso, acho aquilo. Então, é muito legal. Da vida íntima, outro tipo vou, de amor que sustenta a relação, né? Não é o romântico, o idealizador. Não é o romântico, não. Eu acho que o amor romântico, a única coisa que poderia ser assim, você é por um tempo rápido, entende? Você tem uma relação com a pessoa e você acha ela maravilhosa, no caso, um homem, uma mulher, aí você transa, se apaixona, né? Transa bastante, e aí cai fora. Aí dura na memória, né? Dura como lembrança. Mas, assim, só para ilustrar, antes de eu conhecer a Regina, eu tive 2 amigos dela, que eram comuns a mim, mas a gente não se conhecia, que me disseram assim, poxa, você devia conhecer a Regina, vocês vão ficar juntos, vocês se parecem muito. Engraçado, né? Eu não tinha a menor ideia. E não temos, ela é psicanalista, quer dizer, tem outra coisa e tal, mas ela me ensinou muito, enfim, a gente fez muita coisa junto, continua fazendo. Foi muito legal. Você falou de humor de direita, né? Eu encontrei um canal ali no YouTube que se reivindica como sendo de direita. Mas você achou engraçado? Não. É engraçado? Eu achei assim... Não. Olha, não tem timing, e o problema do timing é um problema que o senhor não tocou, mas eu considero fundamental no humor, né? O timing, para mim, eu acho que é... Eu não sou especialista, mas o humor, para mim, tem que ter timing. Né? Eu acho também. Muito bem. Agora estou no momento dos recados da comunidade. Quero lembrar que a entidade ao qual o senhor se refere, dos juízes do Rio Grande do Sul, se chama Ajures. Isso. Tá. Foi a Ajures que fez isso. Me surpreende, né? Porque é uma entidade respeitável. Essa história é doida, mas é verdade.
Eu tenho várias pessoas que viveram isso. Quando aconteceu isso, nós juntamos todas as pessoas que ficavam na cidade lá de Porto Alegre, que faziam parte do jornal, e fomos comer um churrasco ali na Protásio Alves, ali e tal, numa churrascaria que a gente ia sempre. E foram as nossas namoradas, amigas e tal, porque nós estávamos certos que íamos ser presos. Quando nós fizemos a entrevista e publicamos, entende? Fomos para lá e tal, procuramos advogados, a ideia é que nós íamos ser presos e teríamos que... Aí não aconteceu nada e tal. No dia seguinte se descobriu que eles estavam comprando os jornais, né? Impressionante. Eu acho essa história impressionante, mas é real. Que legal, que legal. E por último, eu quero só lembrar aqui que eu anotei, o senhor falou nos ideólogos, né? No Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, do Trump, que é o Steve Bannon, e o senhor falou do Putin. Não, o Putin tem... Fala. Que seria o Alexander Dugin. Isso, exatamente. Alexander Dugin. Ele é citado... Que fez a cabeça do Putin. Exatamente. Nesse livro que eu li, que chama A Guerra das... Eu esqueci o título do livro. O livro foi muito badalado agora, até... Outro dia até o Gabeira fez uma página inteira sobre o livro. Então, ele fala desse russo aí. Esse russo aí é até o mais cabeça deles todos. Assim. Porque ele não é exatamente um fascista. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? O Dugin, isso. Mas ele é um cara de um tipo de direita, assim, né? É um tipo de direita. Não, mas é que o Putin é uma pena, né? Porque ele é um cara, em termos de costumes, bastante conservador, né? Machista, acha que homossexualidade é degeneração, os homossexuais são muito perseguidos lá. É uma pena, eu acho, porque como estrategista, assim, né, de política internacional, ele é ótimo, mas nos costumes, talvez seja aí onde se aproximam, né? Ele proibiu a Madonna na Rússia. Agradeço muito, curti muito, e foi ótimo. Vou começar a acompanhar agora, sempre. Então, tá bem. Então, muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, barraqueiros que vieram hoje. Tá, obrigada. Barraco Filosófico.